Bom, o pessoal está chegando, né? Boa noite, prezados. Sejam todos bem-vindos, são 19 horas. Eu sou a Loredane Morandi, eu sou psicóloga, sou coordenadora do Serviço de Psicologia do PROESC, Unifesp, e sou consultora do Instituto Rumo Inclusão. Sou mulher branca, cabelos loiros comprido, eu estou com uma camisa cor preta e um cachecol cor cinza. Agora eu vou apresentar, a nossa intérprete vai se apresentar. Boa noite a todos, meu nome é Rafaela, esse é meu sinal em Libras, o R na cabeça, eu sou branca, tenho cabelo preto, comprido, liso, uso óculos, estou de camiseta preta e do meu lado esquerdo tem um símbolo de acessível em Libras na camiseta. Obrigada, Rafa. Em nome do Instituto Rumo Inclusão e da BRH Regional Campinas, realizadoras do evento, quero agradecer a presença de todo mundo e informar que a gente vai começar essa webconferência de transtorno mental e a inclusão no mercado de trabalho, e por isso a gente vai começar compartilhando um vídeo sobre a Carta de São Paulo em defesa da lei de cotas. O trabalho é essencial para a vida. Essa foi uma das ações, né, comemorativas do 29º aniversário da Lei de Cotas, que foi celebrado na última sexta-feira, dia 24 de julho. Vamos conferir? São 4 homens e 9 mulheres de diversas etnias, idades e deficiências. Carta de São Paulo em defesa da lei de cotas. O trabalho é essencial para a vida. Nesta data, 24 de julho de 2020, celebramos o 29º aniversário da lei de cotas, lei número 8.203 de 91. A mais importante e indispensável ferramenta legal que dispomos para garantir o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. Os dados da Relação Anual de Informações Sociais referentes ao ano de 2018 mostram que nas empresas públicas de economia mista e privadas, apenas 51% das vagas reservadas por lei haviam sido preenchidas. Considerando todos os tipos de empregadores, havia cerca de 390 mil pessoas com deficiência ou reabilitados empregados, com um déficit de cerca de 380 mil vagas a serem preenchidas. Ainda que passamos 29 anos, só tenhamos pouco mais da metade da cota cumprida. A presença dessas centenas de milhares de pessoas com deficiência no mundo do trabalho tem servido para mudar a realidade para melhor. Além do que, na condição de consumidores, as pessoas com deficiência passaram a ocupar outros espaços públicos importantes na sociedade. Recentemente enfrentamos várias tentativas de retirada de direitos, como por exemplo a Lei 6.159/2019, que foi apresentada em caráter de urgência pela Presidência da República com o objetivo de acabar com a lei de cotas. Fala em Libras. Graças à mobilização ocorrida em todo o país, inclusive em nosso estado, onde realizamos, dentre outras ações, uma passeata pela Avenida Paulista, reunindo pessoas com ou sem deficiência, conseguimos impedir que ele fosse votado de afogadilho. Continuamos atentos para resistir a esta e a qualquer outra tentativa de retrocesso. A grave situação decorrente da pandemia da Covid-19 no Brasil, do posicionamento político de quem nega o perigo que ela representa para a saúde e a vida das pessoas, são motivos de grande preocupação. Algumas pessoas com deficiências, tanto as que apresentam comorbidades, como as que, pelas características de seus quadros, podem ter maior exposição ao risco de contaminação e devem contar com medidas especiais de proteção,
conforme previsto na Lei Brasileira de Inclusão 13.146/15. Outros motivos de atenção são os riscos de perda do emprego e a implantação de medidas como o trabalho remoto, que podem ser úteis e necessárias, mas não devem ser perpetuadas indiscriminadamente. Medidas emergenciais não podem ser usadas para impedir o retorno das pessoas com deficiência ao convívio social e nem justificar a não eliminação de barreiras e a falta de melhorias nas condições de acessibilidade. Título de exemplo: durante o isolamento social, nos meses de março, abril e maio, apenas no estado de São Paulo, 986 empresas demitiram cerca de 2.700 profissionais com deficiência, sem justa causa. A obrigatoriedade do cumprimento da lei de cotas não foi extinta. A fiscalização do trabalho está tomando medidas necessárias para coibir e punir as empresas que demitirem irregularmente os seus funcionários. Neste momento especialmente difícil pelo qual passamos, reafirmamos a nossa disposição e garra para continuarmos defendendo o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. Colocamos a nossa luta como parte integrante do amplo movimento da sociedade brasileira em defesa da democracia, da justiça social, da saúde e da vida. Viva o direito ao trabalho para pessoas com deficiência. Viva a lei de cotas. Viva a democracia. Viva o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. Viva a lei de cotas. Viva a democracia. Há um mosaico com a imagem de 4 das pessoas que fizeram a leitura da carta. As 13 pessoas foram: Djalma Scartesini, psicólogo; Duda Esquiavo, publicitária; Fátima El Kadri, jornalista; Joyce Rocha da Silva, design gráfico; Paulo Rubião, jornalista; João Paulo de Lima, assessor técnico; Camila Delfino, pedagoga; Bárbara Roberta, auxiliar administrativa; Valéria Suri, advogada; Tereza Cristina, conselheira em inclusão; Luciane Trindade, publicitária; Fernanda Cimi Damori, assessora técnica; e Gabriel Facchini, fotógrafo. Muito bem, pessoal. Então, dessa maneira, a gente dá início aí, né, ao nosso evento Transtornos Mental e a Inclusão no Mercado de Trabalho. Eu vou começar, eu espero que seja um dia uma noite produtiva, que a gente possa trocar bastante ideia. Eu quero informar um pouquinho como é que vai ser a mecânica do evento para vocês, né? Primeiro, a gente vai fazer os convidados vão fazer uma explanação de 15 minutos cada um, e no final a gente vai abrir para as perguntas dos participantes, né? Eu já aviso desde já que vocês já podem mandar as perguntas, né, para os participantes via chat, né, que eu vou encaminhar para eles, tá bom? Bom, a ordem das palestras vão ser da seguinte maneira. Primeiro é o Dr. Gabriel Domingos, médico psiquiatra, que ele vai abordar, né, a questão do transtorno mental e o trabalho como processo de reabilitação psicossocial. Em seguida vem o Dr. José Carlos do Carmo, Dr. Cal, médico auditor, fiscal do trabalho e coordenador do projeto de inclusão da Secretaria Regional do Trabalho de São Paulo. Ele abordará as questões da legislação vigente e os tipos de transtornos que são contemplados pela lei de cotas. Depois vem a Luciene Redondo, ela é coordenadora do projeto Inserir, que é ligado ao PROESC e Unifesp. E ela também é consultora do Instituto Rumo Inclusão. Ela vai abordar as redes de apoio para a inclusão das pessoas com transtorno mental no mercado de trabalho. E finalizando as nossas palestras, a Renata Maziero Rocha, ela é gerente do DHO da Citrosuco. Ela vai trazer um caso para a gente sobre a inclusão de profissionais com transtorno mental nas atividades da empresa.
E eu também quero aproveitar esse momento para agradecer os patrocinadores e apoiadores do evento. Tem uma listinha aqui, vou falar todo mundo. O patrocínio da Scaffield, o patrocinador da Regional Scaffield e o Finóquio Ustra. O patrocinador de gestão é o Hospital AC Camargo Cancer Center. O Consiga Mais, Health Beach, LHH, Propay, Universe e o apoio da Câmara Paulista para a Inclusão de Pessoas com Deficiência e a Citrosuco. Então, vamos dar início agora às palestras, com a palavra o Dr. Gabriel Domingos. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Gabriel Domingos, médico psiquiatra. Eu sou homem branco, cabelo preto, barba rala, estou vestindo uma camisa azul escura. Juntamente comigo, nessa noite, vai estar a intérprete Rosana Nunes. Eu vou pedir para ela se apresentar antes de eu começar a minha fala. Boa noite. Meu nome é Rosana. Meu sinal é o R na bochecha, dentro da comunidade surda. Sou uma mulher branca, cabelo castanho até o ombro, uso uma camiseta preta, do meu lado esquerdo tem um emblema acessível em libras. Muito bem, obrigado, Rosana. Bom, eu acho que nada mais com sentido de começar essa nossa conversa hoje tentando fazer um resumão dos transtornos mentais. Acho que foi essa a minha incumbência na noite de hoje. Só que eu tenho todo um rol de transtornos para a gente tentar abordar e a gente vai ter que ser um pouco conciso. Eu sei que quando a gente começa a falar sobre as doenças mentais, às vezes isso aguça a curiosidade das pessoas, a gente quer saber. Eu vou disponibilizar o meu e-mail, né, no final, todas as dúvidas podem ser respondidas, mas hoje a gente vai tentar focar em algumas principais, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em transtorno mental, a gente está falando de uma série de afecções, de adoecimentos, e aqui a gente já começa nosso primeiro entrave, né? Falar a doença mental. É muito difícil, dentro da psicologia, da psiquiatria, a gente falar em doença mental, porque quando a gente fala em doença, a gente normalmente conhece muito bem o processo de adoecimento, né? Quando eu falo da pneumonia, eu sei que a pneumonia é causada por uma bactéria. Quando eu falo da Covid-19, eu sei que a Covid é causada pelo coronavírus. E assim por diante, dentro dos transtornos mentais, isso não é necessariamente uma verdade. Muitas das vezes a gente não conhece a gênese, a origem dessas doenças, desses transtornos. Mas, de maneira geral, a gente vai fazer algumas divisões para tentar explicar como funciona e para que vocês consigam, até para conseguir aproveitar melhor as próximas falas, principalmente do Cal, do que representa, quais são os transtornos que se enquadram na lei de cotas no âmbito da psiquiatria, para a gente entender quais são e como são essas doenças. De maneira geral, a nossa mente, ela funciona de duas formas. A forma neurótica e a forma psicótica. Eu sei que o termo neurótico é um termo pejorativo, pesado. Muitas das vezes a gente fala aquela pessoa neurótica e isso tem um viés ruim. Mas todos nós somos neuróticos, né? O pensamento neurótico é o pensamento que nós temos. Então, se eu viro para o João e falo, João, você está bonito, e o João se sente feliz com aquilo é agradável para o João, ele agradece e aquilo não tem nenhum significado além do que é o expresso. Se eu viro para o João e falo, João, você está feio hoje, e o João, ele fica irritado com aquilo, isso não precisa ser uma verdade, ele fica irritado, mas aquilo não passa, aquilo não extrapola a realidade. Então, o pensamento neurótico são as sensações, a interpretação da realidade como ela é, dentro
do tecido da realidade. O pensamento psicótico é o pensamento que extrapola a realidade. Se eu viro para o João e falo, João, você está bonito, e o João entende que, na verdade, eu estou falando uma mensagem subliminar, que isso é sobre o FBI que está investigando, então isso sai da realidade, não é o pensamento neurótico, é o pensamento psicótico. Dentro dos transtornos mentais, o pensamento neurótico é associado a uma grande maioria de doenças e o pensamento psicótico a uma outra gama de doenças. E a gente vai começar a fazer essa divisão tendo em vista esses dois núcleos de pensamento, de como a mente funciona. Dentro dos transtornos neuróticos, a gente vai englobar ansiedade, depressão, toque, TDAH, doenças que utilizam a nossa sensação, a nossa percepção do mundo interno, das minhas angústias, dos meus medos, das minhas vontades ou até mesmo das faltas de vontade. Os transtornos psicóticos, o carro-chefe é a esquizofrenia, são os transtornos, as doenças que se manifestam com a psicose. Eu sei que talvez existam pessoas que estejam ouvindo que têm um entendimento mais aprimorado da psicopatologia e já podem estar pensando, mas ele está falando uma coisa que está errado por aquilo só. Eu vou tentar fazer uma simplificação para a gente conseguir entender melhor tudo isso. Os transtornos mentais, a gente tem que primeiro dividir, entender sobre o que é normal, A normalidade é um termo muito difícil de se abordar, primeiro porque ele normalmente envolve tabus e a gente precisa lutar contra esses tabus de entender o que é, o que deixa de ser normal. Mas, de maneira geral, a gente pode entender a normalidade da forma subjetiva, que é a normalidade para o indivíduo. Então, eu me sinto normal, um pouco mais melancólico. O meu dia é mais melancólico e aquilo é normal para mim. Então, a melancolia não é necessariamente uma doença, um transtorno, mas pode ser para outra pessoa. Então, a normalidade subjetiva tem que ser levada em consideração. A normalidade, do ponto de vista estatístico, é mais prevalente que as pessoas não sejam melancólicas. Então, a melancolia, do ponto de vista estatístico, seria considerada, por exemplo, um transtorno. Ou até mesmo a normalidade funcional. O fato de eu estar melancólico, eu ser melancólico, faz com que a minha funcionalidade reduza. Eu tenha um prejuízo no meu trabalho, eu consigo render menos, eu tenho menos afeto com a minha família e assim por diante. A normalidade social, o que é socialmente aceito? Então, dentro de um rol de adolescentes, a melancolia pode ser visto como uma característica boa. Quem não se lembra do movimento social, há uns 15 anos atrás, dos emos? A melancolia era uma coisa positiva, então não era, de maneira nenhuma, um transtorno, mas uma expressão social. E também, lógico, a normalidade dos especialistas, o que as pessoas que estudam o tema têm a dizer. Então, sempre que eu usar a palavra normal, eu quero que vocês tenham em mente essas visões. Alguns temas que eu não vou abordar daqui para frente, que vão ser os transtornos do desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente a deficiência intelectual, porque isso entra num rol completamente diferente de psicopatologia. E a gente também não vai abordar hoje os transtornos correlacionados ao abuso de substâncias, álcool, tabaco e outras drogas. Também outra psicopatologia completamente diferente. Então, de maneira geral, o que a gente vai dividir, que a gente vai conversar nos próximos minutos, são sobre os transtornos do humor, do campo dos neuroticismos, e os transtornos psicóticos no campo da psicose. Transtornos do humor. Transtornos do humor, a gente vai falar das 3 grandes síndromes dos transtornos de humor, que é a ansiedade, a depressão e o transtorno afetivo bipolar. A ansiedade, de um lado,
e o transtorno de humor e o transtorno afetivo bipolar do outro. A ansiedade é uma manifestação que quase todos os seres humanos vivem, né? Cerca de 28% da população sente de alguma maneira ansiedade. Nas crianças isso chega a 10%. E dentro da ansiedade a gente tem o pânico, a agorafobia, que é o medo, a sensação de pânico, de falar de lugares abertos, de público, de aglomerações, a fobia social, que é das relações, o transtorno de ansiedade generalizado, que é quando isso se extravasa pela vida inteira, o transtorno de estresse pós-traumático, então uma gama enorme de transtornos ansiosos. E a gente tem que sempre diferenciar de manifestações biológicas, né, que estariam, por exemplo, no campo do infarto, por exemplo, né, uma angina, uma dor no coração se manifesta muito parecido com um ataque de pânico. Dentro ainda dos transtornos de humor, a depressão. A depressão, a gente conhece vulgarmente, a gente ouve as pessoas falando na TV, está em voga sempre, né, um tema sempre atual, é a sensação da tristeza patológica. A tristeza por si só ela não é uma doença, nunca vai ser uma doença, mas a tristeza patológica, quando ela é associada a outros sintomas, ela é sim um sintoma da depressão, né? E aí a ressalva importantíssima de que existe a depressão sem tristeza. A depressão ela afeta por volta de 15% da população geral. Infelizmente, muito mais presente no público feminino, 2-1, as mulheres são muito mais afetadas. E um dado que é alarmante, ultimamente a gente tem visto que mais de 50% das pessoas que experimentam um episódio depressivo na vida têm uma recorrência desse episódio, né? Então, é uma doença que ela recorre, ela vem, a gente faz o tratamento, a pessoa tem um estado de estabilidade e ela pode reaparecer os sintomas. A idade de início por volta dos 27 anos, né? E o transtorno afetivo bipolar, que seria a terceira grande síndrome dentro dos transtornos de humor, é a conjunção do polo depressivo com o polo maníaco. Então, uma coisa que a gente precisa diferenciar, e isso é um conceito bastante difícil, até complicado de entender. O bipolar não é a pessoa que é inconstante, que acorda de bom humor e na hora do almoço dá uma patada no coleguinha de trabalho. O nome disso é só humor, é só uma pessoa que é inconstante, isso não é doença. O transtorno bipolar é essa variação dos polos, dos dois polos, bipolar, o polo depressivo, que é o polo negativo, e o polo positivo, que é a mania. A mania, se a gente entender, e aí eu peço desculpas às pessoas que estudam psicopatologia que estão me escutando, se a gente entender que a depressão é a tristeza patológica, a mania é a felicidade patológica. É o estado onde a felicidade se torna um problema. Eu sou muito bom, muito legal, e aquilo traz diversos problemas. Todos os transtornos de humor, o mecanismo base é a serotonina, né? E as medicações que a gente utiliza para ela são normalmente medicações estabilizadoras de humor ou medicações que mexem na serotonina. Do outro lado, a outra grande síndrome, dentro dos transtornos agora psicóticos, falando da psicose, do funcionamento psicótico do nosso organismo. A esquizofrenia é uma doença que afeta 1% da população geral. Um dado alarmante é que a população carcerária, esse índice vai para 4%, né? Então, um dado triste, né? A nossa população carcerária, 4% de esquizofrênicos. E a psicose, ela é o transtorno onde a gente tem o desvio da realidade, a interpretação da realidade. Então, quando eu falei que o transtorno de humor era o transtorno onde as sensações, os sentimentos, a percepção do mundo interno estava alterado, a psicose, a percepção do mundo externo está alterado.
Eu vejo um carro vermelho passando na rua, é só um carro vermelho passando na rua. Para o psicótico, o carro vermelho significa que tem alguém o perseguindo para cobrar uma dívida que talvez nem exista. A psicose, a esquizofrenia, ela é muito bem descrita há muitos anos e ela sempre foi objeto de estudo da humanidade, porque a loucura, né, e talvez seja o único momento que vocês vão me ouvir falando esse termo, a loucura sempre desperta interesse nas pessoas, né? Talvez seja o único jeito de liberdade plena do ser humano. Algumas pessoas podem falar isso. Mas a loucura, ela é por si um desvio da normalidade. A psicose, ela é um dos sintomas da esquizofrenia. E aqui é uma coisa que eu gostaria até de perder um tempinho explicando sobre a diferença de alguns sintomas dentro da psicose, dentro da esquizofrenia, que são sintomas positivos e sintomas negativos da experiência psicótica. Vamos entender que sintomas positivos não são agradáveis, de maneira nenhuma. Sintomas positivos são sintomas que acrescentam a experiência da pessoa. Então, ouvir vozes. Normalmente, a gente não ouve vozes, então aquilo acrescentou a minha experiência. Eu ouvi, foi uma coisa nova, positiva, acrescentou a minha experiência. O ponto negativo, sintomas negativos, são sintomas que prejudicam, que tiram da minha experiência. Eu tenho vontade de fazer coisas, de sair, trabalhar, me divertir. Dentro da psicose, a pessoa perde essas vontades. Ela entra no estado de embotamento. Então, o embotamento afetivo da psicose é um sintoma negativo. O meu tempo já está no fim, né? Então, a ideia final é de que a psicose, diferente das neuroses, são doenças potencialmente graves, ambas as duas podem ser extremamente graves e limitantes, e não só dependendo de qual doença a gente está falando. Acho que eu estourei meu tempo, eu vou passar a palavra de volta à Loredane. Eu sei que ficaram muitas dúvidas, muitas questões, mas a gente tem aí o período de perguntas, podem mandar as perguntas. É com você, Lore. Obrigada, doutor Gabriel. Pessoal, só reforçando, vocês podem já me mandar as perguntas, né? Que no final a gente vai já direcionando para a gente não perder tempo, ok? Bom, agora eu vou dar a palavra ao doutor Cal. Obrigada, Gabriel. E doutor Cal, a palavra é do senhor. Bom, inicialmente, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de, sinceramente, agradecer a possibilidade de estar participando deste evento, abordando um tema que eu considero não só muito interessante e importante, mas como também objeto de muitas dúvidas, né, que a gente enfrenta, particularmente no processo de fiscalização da lei de cotas. Antes de dar sequência, eu gostaria de fazer uma breve audiodescrição, em consideração às pessoas que nos assistem, que eventualmente tenham deficiência visual. Eu sou um homem branco, tenho cabelos grisalhos, um pouco longos, tenho barba e bigodes também grisalhos, eu uso óculos, estou vestindo uma jaqueta sobre uma camiseta preta com detalhes em cinza e ao fundo eu tenho uma cortina verde. Bom, o que cabe a mim falar neste evento tem muito a ver com o que já foi até mencionado aqui, o que eu considero a principal ferramenta de que nós dispomos para garantir este direito fundamental de cidadania, que é o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência, que é a lei de cotas. Também foi dito, e até se mostrou uma carta que nós apresentamos no dia 24, quando a lei completou 29 anos de existência, para ressaltar exatamente a importância desta lei para a garantia deste direito para as pessoas com deficiência. E a minha relação com a lei de cotas decorre do fato de que, aliás, não basta que ela exista, ela só tem sentido e só tem resultado na medida em que ela é fiscalizada,
E a fiscalização do seu cumprimento, como imagino todos vocês saibam, é de competência da Auditoria Fiscal do Trabalho, até recentemente ligada ao Ministério do Trabalho, que infelizmente foi extinto. Hoje a Auditoria Fiscal do Trabalho faz parte da estrutura do Ministério da Economia. E compete a nós fiscalizar o cumprimento da lei de cotas. Eu queria aproveitar a oportunidade, antes de entrarmos no nosso tema mais específico, para lembrar a todo mundo que, apesar da pandemia, desta triste situação que nós vivemos no nosso país e no mundo, a lei de cotas continua vigendo. Portanto, as empresas continuam com a sua obrigação de contratar pessoas com deficiência ou reabilitados, de acordo com o que está estabelecido na legislação. Nós definimos no nosso planejamento de ações que priorizaremos e estamos priorizando a fiscalização das empresas que, porventura, tenham demitido trabalhadores com deficiência. Inicialmente, a nossa fiscalização era voltada para aquelas empresas que, porventura, tivessem demitido sem que, conforme é exigido na legislação, tivessem contratado outro trabalhador com deficiência para substituir ou no lugar deste que foi despedido. Desde o início deste mês, mais especificamente desde o dia 7 de julho, uma nova lei que foi aprovada proíbe qualquer demissão de pessoas com deficiência, qualquer empregado com deficiência. Aliás, isso vale mesmo para as empresas com menos de 100 empregados, ou seja, aquelas que não são obrigadas a cumprir a lei de cotas. Está, portanto, proibida sem justa causa, né? A demissão sem justa causa de qualquer empregado com deficiência, e nós estamos muito atentos a isso. No processo de fiscalização, nós verificamos os contratos de trabalho, se foram celebrados corretamente ou não, mas temos uma atenção especial para a verificação do laudo que caracteriza a condição de pessoa com deficiência, para verificarmos se esta pessoa está, de acordo com o que determina a legislação, enquadrada ou não no conceito de pessoa com deficiência. A lei de cotas tem por objetivo, como eu já disse, contribuir para que a gente se contraponha a esta injustiça histórica, a esta quantidade enorme de preconceito a que a pessoa com deficiência está submetida quando tenta a sua inserção no mercado de trabalho. Não são só as pessoas com deficiência que enfrentam preconceitos e dificuldades e barreiras dos mais diferentes tipos. Mas a lei de cotas é voltada exclusivamente para as pessoas com deficiência, daí a importância da caracterização, o que é feito por meio de um laudo. Eu vou voltar a falar sobre esse laudo mais à frente. E como é que nós, então, caracterizamos a condição de pessoa com deficiência? Particularmente na fiscalização, nós temos que ter critérios que sejam objetivos, mas, sobretudo, critérios que tenham base legal. E a nossa principal referência legal para esta finalidade da caracterização da condição de pessoa com deficiência é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada em 2006 pela ONU e que desde 2009 foi promulgada aqui no nosso país. E por se tratar de um acordo internacional aprovado pelo Congresso, sancionado pela Presidência da República em 2009, que versa sobre direitos humanos, de acordo com o artigo 5º da nossa Constituição Federal, em situações como essa, todo o conteúdo deste acordo internacional, no caso a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ganha o status de emenda constitucional. Em vista da hierarquia dos diplomas legais, acima daquilo que está na legislação ordinária.
Por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Eu diria que por dois motivos principais. Primeiro, é porque o conceito que aparece na Convenção, e aí vale dizer, né, para citar uma outra referência legal da mais alta importância, que é a Lei Brasileira de Inclusão, aprovada pelo Congresso em 2015, e essa Lei Brasileira de Inclusão traduziu para a nossa legislação ordinária os conceitos e atualizou a legislação ordinária para que se respeitasse os conceitos que aparecem na Convenção, dado o fato de que, como eu acabei de dizer, a Convenção se coloca acima da legislação ordinária na condição de emenda constitucional. E, voltando então ao conteúdo da Convenção e da Lei Brasileira de Inclusão. O conceito de pessoa com deficiência passa a alterados na nossa legislação ordinária anterior, do passado. Mais ou menos com essas palavras, a Convenção diz que a deficiência decorre de impedimentos de longo prazo, e é interessante que na tradução da Convenção feita em Portugal, em vez de impedimentos de longo prazo, eles usaram a expressão incapacidades duradouras. Eu estou mencionando essa tradução de Portugal porque impedimento é uma palavra que talvez não fique muito clara, mas se nós pensarmos em impedimento como incapacidade, e aí também temos que discutir esse conceito de incapacidade, mas eu só queria chamar a atenção, então, que o conceito de pessoa com deficiência começa com isso, né? com essa afirmação. São pessoas que têm impedimentos ou incapacidades de longo prazo ou duradouras, e aí eles estabelecem que a expressão da deficiência decorre desses impedimentos, mas também da sua interação com eventuais barreiras existentes no meio social no qual a pessoa está inserida. E em decorrência da existência do impedimento e da sua interação com as barreiras sociais, né, a pessoa poderá estar numa situação em que tenha obstruído a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E isso, portanto, é o que caracteriza a deficiência. E por que este conceito é, na minha opinião, revolucionário? Porque a deficiência deixa de ser consequência apenas destes impedimentos, dessas características pessoais, mas passa a ser consequência também, e eu diria, sobretudo, das barreiras existentes na sociedade. A deficiência, portanto, é uma consequência de uma situação político-institucional de aspectos que envolvem a sociedade onde a pessoa está inserida, e é claro que essa inserção varia também de pessoa para pessoa. Mais adiante, ou ainda neste conceito, a Convenção da ONU coloca que, e a Lei Brasileira de Inclusão, que os impedimentos podem ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Na legislação que nós utilizávamos até a Convenção da ONU, que era o Decreto 5.296, a caracterização da natureza da deficiência ou dos tipos de impedimento, lá se falava deficiência, era física, mental, auditiva, visual e múltipla. O que muda com a Convenção? Bom, primeiro que não se menciona mais auditivo e visual, fala-se em sensorial, que abre espaço, inclusive, para pensarmos em outros impedimentos sensoriais, além da audição e da visão. Mas talvez o mais importante, e para a nossa conversa de hoje, com certeza é o mais importante, é que aqui se fala de física, de mental e intelectual, enquanto que na legislação anterior se falava na deficiência mental. No entanto, quando nós líamos o conceito que aparece no Decreto 5.296, que colocava que a deficiência mental, as palavras são mais ou menos essa, é aquela situação em que a pessoa não atinge não tem um desenvolvimento intelectual atingido até os 18 anos de idade,
dentro de padrões considerados normais. E com o comprometimento de 2 ou mais habilidades adaptativas, e aí elencava-se um conjunto de habilidades adaptativas. Este conceito, apesar de na legislação aparecer com deficiência mental, não que esteja incorreto, mas mais apropriadamente, ele é correto dizer que ele se refere à deficiência intelectual. Na convenção, portanto, na legislação anterior, o transtorno mental, a doença mental, não era considerado um tipo de impedimento ou de deficiência, usando o linguajar antigo, que permitia que se considerasse, então, este tipo, essa natureza de impedimento para fins de caracterização da pessoa com deficiência. Isso muda com a Convenção, né? A Convenção da ONU, quando tipifica mental e intelectual, e sabia o que estava fazendo, né, exige, então, que consideremos também o transtorno mental. Portanto, desde esta época, diferentemente do que fazíamos antes, nós passamos a aceitar a pessoa com transtorno mental para fins de cumprimento da lei de cotas. Qualquer transtorno mental, o Dr. Gabriel acabou de dar uma aula que eu considerei excelente, né? Ele deixou bem claro as diferentes situações, os diferentes conceitos que envolvem esta questão do transtorno mental, do transtorno psicossocial. E se nós lembrarmos o que está colocado na Convenção da ONU, nós vamos primeiro ter que considerar, está presente o impedimento, está presente o transtorno mental? Se sim, será que, em interação com as barreiras existentes, a pessoa vai se colocar, vai estar, em consequência desta interação, numa situação de desigualdade de condições com as demais pessoas? Portanto, nesta caracterização, é exemplo que vale para os outros tipos também de deficiência, nós temos que considerar a interação entre o impedimento e as barreiras sociais. Até então, até a Convenção, nós tínhamos como grande referência de classificação a Classificação Internacional de Doenças. A Convenção coloca a questão das barreiras e da interação social, o que exige que nós utilizemos também outro tipo de classificação, que é a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade. O nome completo é Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Muitas pessoas pensam que, tá bom, não vou mais usar a CID, não vale mais o chamado modelo biomédico, e vou usar a CIF. E muitas vezes eu vejo discussões que parecem um Palmeiras e Corinthians. Eu sou CID, eu sou CIF, você é CID, você é CIF. Quando, na verdade, a ideia é que estas duas classificações sejam usadas de maneira complementar. O que eu quero dizer com isso é que, reafirmando o que eu já havia colocado antes, mas para deixar bem claro, a caracterização da deficiência vai depender do meio social, das barreiras enfrentadas pela pessoa, mas é indispensável alguém que seja discriminada, como eu já havia dito. Se ela não tiver esse impedimento, ela não poderá ser considerada pessoa com deficiência. Lembrando da aula que acabamos de ter, eu diria que, de um modo geral, os transtornos psicóticos podem ser considerados como suficientes, desde que caracterizada a sua interação com as barreiras, levam a pessoa a ter uma situação de discriminação, de desigualdade negativa de condições com as demais pessoas. Então, os transtornos psicóticos, em princípio, podem ser considerados para fins da lei de cotas. Eu falo isso grosso modo. Aqui foi também bem discutido pelo Gabriel a questão, por exemplo, da depressão. A depressão é um tipo de transtorno que, em princípio, não caracterizaria aquela situação de longo prazo, de tempo indeterminado, né? Até porque, se bem medicada, se bem tratada, a depressão ela tem a sua remissão, ainda que possa ter recidivas, mas existem algumas situações, as chamadas depressões maiores, em que
o seu tratamento, há uma resistência ao tratamento medicamentoso e essas pessoas, então, podem ter situação que até as colocariam nessa situação de desigualdade social. Meu tempo está se esgotando, eu queria apenas mencionar 2 outros pontos e, posteriormente, a gente vai voltar a conversar. O laudo que caracteriza a condição da pessoa com deficiência tem que ser capaz de, ao lado do diagnóstico que caracteriza o impedimento, o transtorno mental, mostrar como esta situação, em interação com os aspectos do meio social onde a pessoa está inserida, leva a este comprometimento de funcionalidade, leva a um comprometimento de tal maneira que essa pessoa se encontre nessa situação de desigualdade social. Portanto, o laudo tem que ser bem feito, pode ser feito por qualquer profissional de saúde, não precisa ser só o médico, com competência, né, para tratar destas questões ligadas à saúde mental. Deixa eu até dar uma dica, a Luciene, que deverá falar depois, na sequência, né, eu vi um laudo feito por ela recentemente, que é um bom exemplo de como é que esses laudos devem ser feitos. Não basta o diagnóstico, não basta o código da CID, ele tem que mostrar esses outros aspectos que fazem parte da estrutura da classificação internacional de funcionalidade. E a segunda e última coisa que eu queria dizer, ainda que não seja considerado tecnicamente um transtorno mental, é sempre importante lembrar que as pessoas que tenham autismo, transtorno do espectro autista, de acordo com a legislação, existe uma lei, a Lei 12.764 de 2012, que diz que, para fins legais, as pessoas que tenham TEA, transtorno do espectro autista, são consideradas pessoas com deficiência. Agradeço a atenção e a gente continua a conversa depois. Muito obrigado. Obrigada, Cal. Muito importante a apresentação do Cal, sempre trazendo bons esclarecimentos para nós. Agora vamos dar continuidade aí da nossa conferência. Vou chamar a Luciene Redondo para dar continuidade. Obrigada, boa noite a todos. Agradeço aqui ao Instituto RUM, à BRH, pela oportunidade, pela possibilidade desse evento e parabenizo a todos vocês, agradeço pela participação de todos que estão nos assistindo. Quero me apresentar antes. Meu nome é Luciene Redondo, eu sou mulher, parda, cabelos castanhos, curtos, olhos verdes, cabelo encaracolado. Eu estou vestindo um casaco azul com uma blusa preta e um fundo branco ao fundo, né? Um fundo branco, tá? Bom, eu sou assistente social de formação e me formei em 2007. Há 7 anos eu estou atuando exclusivamente na saúde mental e com inclusão profissional. Tenho especializações em CIF e no gerenciamento de projetos. Coordeno no programa Inserir, da Unifesp, o projeto de inclusão profissional para pessoas com esquizofrenia. Estou consultora do Instituto RUM Inclusão e também atuo na assessoria do terceiro setor e na avaliação psicossocial particular, tá? Um pouquinho do que nós vamos, né, do que eu vou trazer aqui para vocês é exatamente sobre um pouco de como fazer, então, né, como acontece a inclusão profissional da pessoa com transtorno mental, tá? E eu acredito que a melhor forma de poder responder, né, de uma forma mais simples e objetiva, é que a forma de você, então, fazer a inclusão profissional para pessoas com transtornos mentais é principalmente garantindo suportes para boa saúde ocupacional, né? Então, a gente sabe que quando se fala em transtorno mental e inclusão profissional, vem muito à tona a discussão sobre o quanto que a saúde mental, né, ela pode ou não ser abalada pelo trabalho. E aí eu coloco a pergunta, né? O trabalho, ele pode ou não adoecer a mente? Né? O trabalho, ele adoece ou não a mente? E nós sabemos que, por estatísticas, o trabalho, ele tem, de uma forma
no mundo todo, sim, sendo quase todo mundo sendo aquilo que contribui realmente para o adoecimento mental. Essa é uma preocupação mundial, né? Nós temos algumas iniciativas de organismos governamentais aí no mundo todo, muito reconhecidos, como a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e a própria OPAS, que fizeram em 2019, no ano passado, a Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho, né? Defendendo, então, aí a valorização da saúde através de ambientes seguros e um trabalho decente. A própria Organização Mundial de Saúde também, ela defendeu, né, essa comissão da Organização Internacional do Trabalho, defendendo que o trabalho ele deve ser digno, adequado, com limites de horas e locais seguros e saudáveis, com um emprego justo e condições de trabalho decentes, que são coisas que vão determinar aí a saúde do trabalhador também. Se nós pensarmos também, a própria Nações Unidas, a ONU, ela na Agenda 2030, um dos objetivos da Agenda 2030, o objetivo 8, é exatamente na ODS, né, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, o objetivo 8 traz sobre a questão do trabalho, defendendo que o trabalho ele deve, então, promover um crescimento econômico sustentável, inclusivo, e sustentado também, com emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todas e todos, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, existe uma preocupação muito grande no mundo inteiro para que o trabalho não adoeça a mente das pessoas. E aí eu estou falando em relação a todas as pessoas, independente de alguém que antes de começar a trabalhar já tinha ou não um tratamento psiquiátrico em curso, ou já tinha ou não um diagnóstico estabelecido de um transtorno mental ou de uma deficiência psicossocial, mental ou intelectual. Então, continuando a pergunta, né, se o trabalho ele adoece ou não a mente, a resposta seria que depende do ambiente laboral, né? Que ambiente é esse que é oferecido dentro, né, da empresa? Quais são essas condições de trabalho que o trabalhador se submete? Que isso sim é o que vai impactar na saúde mental desse trabalhador. Então, como fazer essa inclusão profissional de uma pessoa que tenha transtorno mental, ou como evitar também que outras pessoas que estejam trabalhando venham ser aí a ter o adoecimento mental ocorrido por conta do trabalho, né? Quando nós pensamos na questão da legislação, da lei de cotas, muito bem falado aí pelo Dr. Cal, também pelo Dr. Gabriel, né, diferenciando aí um pouquinho dos transtornos, né, e o Dr. Cal trouxe muito bem sobre a questão de qual transtorno, né, de quais são os transtornos que podem ser elegíveis à lei de cotas, e nada mais é realmente além do que tem ali estabelecido pela Lei Brasileira de Inclusão sobre o caráter permanente, né, de impedimentos aí de natureza mental que possam ser identificados. Então, se nós pensarmos no passo a passo, para ser aí bastante objetivo sobre como fazer essa inclusão profissional, o que eu queria trazer é que, assim, antes da contratação, é preciso verificar se existe estabilidade clínica. O que é a estabilidade clínica? A estabilidade clínica, quem vai poder dizer se aquela pessoa tem ou não, vai ser o médico, vai ser o psiquiatra, a psiquiatra, né, o médico, a pessoa que está acompanhando aquela pessoa, né, que tem já estabelecido um transtorno mental, que vai poder dizer se ela está estável clinicamente e apta, aí, o médico do trabalho também pode dizer se está apta para a função laboral, tá? A estabilidade clínica dentro da psiquiatria, ela está muito relacionada à adesão ao tratamento, né? Então, é possível verificar se a pessoa está estável desde que nos últimos 6 meses, por exemplo, ela não tenha tido nenhuma crise,
que ela esteja tomando a medicação regularmente e essa medicação deu uma atenuada nos sintomas mais graves, né, ou que tiram um pouco da funcionalidade dela. Por exemplo, o Dr. Gabriel falou dos sintomas positivos e negativos na esquizofrenia. Nos sintomas positivos da esquizofrenia seria ali a questão de um delírio, mas se essa pessoa toma uma medicação como antipsicótico, ela pode ter esses sintomas atenuados ou até remetidos, ou seja, ela não ter mais, não ficar sentindo-se perseguida ali o tempo todo, tá? Isso seria um exemplo. Então, se a pessoa está estável clinicamente, se ela está bem, se ela consegue fazer as coisas de uma forma mais independente, com mais autonomia, ela consegue sair de casa sozinha, sem que aquilo lhe cause uma ansiedade ou um pânico que vá realmente desestabilizá-la, ela tem capacidade, né? Ela tem um preparo, uma aptidão para a vida laboral, né? Para o trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é poder identificar a funcionalidade, né? A funcionalidade, ela é um termo que veio também reforçado, além da Convenção Internacional dos Direitos da ONU, como o Dr. Cal trouxe, ela veio reforçada também pela Lei Brasileira de Inclusão, em seu segundo artigo, onde vai ali estabelecer sobre a avaliação da deficiência, né? E a funcionalidade humana, ela nada mais é sobre as estruturas do nosso corpo, né, da nossa mente, a nossa atividade e participação no ambiente, e como que a gente funciona exatamente nisso. Se nós temos restrições, se nós temos habilidades, quais são elas. Então, é poder identificar tudo isso que é muito bem regulamentado, aí tem todas os códigos através da classificação internacional de funcionalidades. Mas a funcionalidade, antes da contratação, é importante que os recursos humanos, que o recrutamento e seleção, que a empresa, ou então o projeto que vai trabalhar com a inclusão profissional dessa pessoa, reconheça e conheça, se apreenda dessa funcionalidade daquele candidato. Por quê? Precisa identificar quais são as habilidades, os potenciais, além de também ter identificado as limitações. Porque a partir do momento que nós conhecemos as habilidades e potenciais daquela pessoa, tanto aquela pessoa, para ela mesma consegue se desenvolver melhor profissionalmente, como a empresa sabe direcionar exatamente para uma atribuição que vá potencializar as habilidades que ela já tem. Então, essa identificação de funcionalidade, ela é importante para poder mapear, né, essas habilidades e limitações através da avaliação psicossocial que pode ser feita, biopsicossocial, que é poder também dar a perspectiva no momento do recrutamento, se aquela pessoa tem alguma restrição, por exemplo, com carga horária de trabalho, se, por exemplo, ela tem alguma dificuldade de falar ao telefone, se o horário de trabalho para ela também tem algum problema ou não, né? Porque algumas pessoas, de repente, faz uso de uma medicação que em determinado horário ela fique mais sonolenta, ou então a pessoa não tem, por conta do próprio transtorno, não consegue utilizar o telefone. Isso existe, então isso precisa ser identificado através desse mapeamento aí de funcionalidade, de um laudo realmente, de uma avaliação biopsicossocial, como é previsto pela LBI. Tá? Então é importante que quem recruta conheça isso também, para poder repassar até com quem vai trabalhar essas informações. Após a contratação, o que precisa ter para a inclusão da pessoa com transtorno mental acontecer? É importante que tenha um técnico de apoio, né? Ou então um colaborador de referência. Nós conhecemos, ouvimos muito falar sobre a questão do emprego apoiado também, mas o emprego apoiado ele também pode acontecer através de uma pessoa, um colaborador da empresa que fique de referência e apoie realmente, dê orientações e colabore para que
para que as funções daquela pessoa com transtorno mental que foi contratada, ela possa desenvolver. Mas é importante que sempre tenha uma única pessoa. Por quê? Para ele poder se dirigir, ou ela poder se dirigir a essa única pessoa de referência e não ficar um excesso aí de ruídos na comunicação. É importante também que após a contratação, se tenha a empresa, tenha clareza nas informações sobre a rotina de trabalho. Uma das principais dificuldades da pessoa, limitações da pessoa com transtorno mental, seria o déficit dela, é realmente voltado à questões de interação social, as questões relacionadas ao convívio social, ao convívio com as outras pessoas, a relações com as outras pessoas, que para ela, muitas vezes, ela não consegue interpretar da forma que as pessoas interpretam. Ou então aquilo pode impactar ou um pouco demais ali para ela, não consegue perceber. Então, acho que isso é importante, que a empresa ela se preocupe em ter uma clareza nas informações que são prestadas sobre a rotina de trabalho, qualquer mudança, poder ter uma conversa, né, direta com essa pessoa, para que essa pessoa possa entender o que está acontecendo. Uma outra coisa que é importante, e aí é primordial após a contratação acontecer, são os suportes psicossociais, né? O que são os suportes psicossociais? Eles estão relacionados à continuidade de tratamento, porque essa pessoa que veio estável clinicamente, e aí por isso, então, foi admitida ali para o trabalho, né, consegue ser produtiva ali no trabalho, para que ela continue produtiva, para que ela continue estável, é fundamental que essa pessoa possa continuar o tratamento dela com psiquiatra, ou na rede privada, ou na rede SUS, CAPS, UBS, onde ela passa, é importante que ela tenha esse acompanhamento regular, né? E a empresa precisa dar a oportunidade para que ela tenha disponibilidade de sair para consulta. Às vezes acontece que alguns fazem uso de uma medicação de alto custo, então, às vezes eles precisam ir numa farmácia de alto custo para pegar aquela medicação, e às vezes pode levar, não é tão simples assim, às vezes eles acabam passando um dia inteiro na fila, ou então meio período, então precisa ter esse entendimento, essa flexibilidade, de pelo menos uma vez por mês ela poder se ausentar para esse tratamento, né? E outra coisa que engloba o suporte psicossocial também é a parceria dessa contratação, dessa inclusão com a família e o próprio parceiro ali de trabalho, né? A família, a empresa que está contratando, todos precisam ser colaboradores dessa inclusão para que esse suporte ele possa também fazer diferença nessa contratação. Após a contratação também é importante se perceber as situações que possam prevenir uma crise, né? O que são as situações que podem prevenir alguma crise? São situações de maior estresse, uma exposição, uma avaliação. Para isso é importante que o clima institucional ele esteja bem, né? Que ele esteja bem oferecendo para todos os trabalhadores, de uma forma geral, minimamente riscos psicossociais, que estão relacionados exatamente à questão o quanto impacta o emocional, porque essas pessoas têm a parte delas, né, os aspectos emocionais muito mais fragilizados. Então, após a contratação, o como fazer é realmente prevenindo essas crises, e prevenindo através realmente de minimizar os riscos psicossociais possíveis dentro daquela empresa, que seria como um todo importante para todos os trabalhadores. Então, assim, passou meu tempo. Para concluir, o que eu queria dizer é que, assim, as recomendações mundiais, né, para a promoção aí de um trabalho decente, elas são, de uma forma geral, uma das possíveis receitas sobre como fazer a inclusão profissional da pessoa com transtorno mental. Eu digo uma das possíveis porque eu acredito que nós somos múltiplos, né? E que não, quando se trata do humano, não existe uma única receita, porque
somos diferentes, estamos em contextos, em ambientes e cidades diferentes. Mas eu acredito que uma das possíveis receitas seria as próprias recomendações mundiais. A própria Organização Internacional do Trabalho, ela define como trabalho decente, o que é esse termo de trabalho decente, né? Um trabalho que respeite os direitos trabalhistas, que combata a discriminação, e dentro do estigma e dentro da saúde mental, dos transtornos mentais, uma das principais questões é o estigma, é o preconceito, é o medo, é o desconhecimento sobre aquele transtorno, e erradique o trabalho forçado, exploratório, ou seja, trazendo dignidade, promova emprego produtivo e de qualidade, ou seja, uma inclusão de verdade, onde você espera que aquela pessoa contratada, independente que seja pela lei de cotas, também pela lei de cotas, tem que ser produtivo, tem que ser uma inclusão de verdade. E a outra definição, também pela OIT, de trabalho decente, é que amplie a proteção social e fortaleça o diálogo social. Isso nada mais é do que o suporte psicossocial. Então, eu acredito que as recomendações mundiais, elas já nos trazem um pouco sobre como fazer, sobre a receita do bolo. Então, é isso, eu agradeço pela minha oportunidade, deixarei o meu contato aí no final, vocês vão ver, e fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Lu, Luciene. Agora, para a gente finalizar, né, vou chamar aqui para a sala a Renata Maziero Rocha. Ela é coordenadora da DHO da Citrosuco. Ok, muito obrigada, Loredane. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, em nome da Citrosuco, pelo convite, né, da ABRH, feito através da Luísa, que é presidente do Instituto Rumo Inclusão. Para nós é uma honra muito grande compor esse painel com estas pessoas que são referência no tema. São profissionais, inclusive, que já estiveram em algum momento na Citrosuco, nas nossas capacitações, sensibilizações. Então, hoje é um momento bastante importante para a gente. E também compartilhar a nossa experiência, a nossa história, a nossa vivência, é algo extremamente gratificante, né? É um tema bastante complexo, desafiador, né? A nossa experiência aqui hoje, ela traz bastante receio, medo, mas superação, né? Mas poder contar um pouco dessa história, esse case que concretiza tudo isso que foi falado até então, é uma forma, certamente, da Citrosuco construir, para além das nossas fazendas, fábricas de laranja e terminais, um mundo melhor, uma sociedade mais inclusiva e mais diversa. Para fazer uma breve descrição, eu sou mulher branca, de cabelos loiros no ombro, estou com uma camisa verde escura, brincos longos, prateados, óculos vermelho e ao fundo um armário branco. Então, nós já ouvimos, né, aqui o Dr. Gabriel falar do... gostaria de falar também, eu tenho um sinal, me foi dado por uma colega que trabalha com a gente, este é o meu sinal. Olhos apertados. Nós já ouvimos, então, o Dr. Gabriel, que nos trouxe o olhar médico, o Dr. Cal, que sempre traz muita atualização da legislação, a Luciene, com a importância do tripé, o emprego apoiado, o trabalho em rede. E agora eu gostaria de dividir com vocês um case que vivemos recentemente na Citrosuco.
que reforça muito a importância do trabalho multidisciplinar. O quanto a atuação conjunta, a atuação em rede, as parcerias, a Luciene menciona isso na fala dela, pode ajudar a termos ótimos resultados e a transformar vidas através do trabalho. Eu vou usar um nome fictício para a gente preservar esse profissional, ok? Então, essa é a história do M, que aos 31 anos foi contratado em uma das nossas unidades, em março de 2019. Ele foi contratado através do Programa para Todos, que é o nosso programa de inclusão e diversidade, para uma vaga de ajudante de produção. E nessa oportunidade, ele foi caracterizado como deficiente auditivo. Apresenta alteração na fala, faz leitura labial e ouve bem com aparelhos. 2 meses após o seu início, já no seu turno de trabalho, M apresentou um episódio de surto grave. Ele estava bastante agitado, andando pela área de lazer da empresa, falava muito alto e lia trechos da Bíblia de forma bastante agitada e agressiva. Foi algo inesperado, a nossa supervisão assustada chamou o SAMU e nessa oportunidade ele foi levado para o pronto-socorro da cidade. Nessa ocasião, os médicos disseram que se ele tivesse uma recaída, deveria ser internado, mas recebeu um atestado de 5 dias. Como ele havia ido embora de ambulância, então M retornou à empresa no outro dia com a sua esposa para buscar o carro. E neste dia ele teve um segundo episódio de surto dentro da empresa. Esse segundo, ele foi um pouco mais grave, mais intenso. A sua esposa tentava ligar o carro, sair com o carro. Por várias vezes ele desligou o carro, saiu à frente da portaria da empresa, rasgou sua camisa, retomou a Bíblia, gritou, bastante agressivo, e a forma de contê-lo novamente foi chamar o SAMU. Chamamos o SAMU e a guarda municipal, né, da cidade, e ele foi levado novamente para o pronto-socorro da localidade. A partir daí, M teve uma sequência de surtos na sua casa, nesses dias de afastamento. E eles pioraram, a ponto de colocar fogo nas roupas da família, bater o carro várias vezes e raspar o cabelo e os pelos do corpo do seu filho. Nesse ponto foi o limite, né, para a família muito em contato com a empresa, né, embora ele tivesse afastado. Nessa oportunidade, M foi sedado e internado por 25 dias, onde ele ficou
até atingir a estabilização e a alta. M foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar. Essa notícia foi algo assustador para a esposa de M, foi algo assustador para nós na Citrosuco, algo desconhecido, nós não tínhamos ideia disso e claramente algo absolutamente desconhecido para a família, pois havia se desencadeado episódios de surto, enfim, a partir daquela etapa. Em meio a medo, muito amedrontados, nós tínhamos uma certeza, que iríamos receber M no seu retorno. A empresa o receberia. Mas como fazer isso? Como garantir a sua segurança? A segurança dos colegas de trabalho? Como garantir que a sua inclusão fosse mantida na qualidade que ela vinha sendo construída? Que ele permanecesse produtivo, engajado e comprometido como ele sempre foi. E foi então que nós nos reorganizamos, nos repensamos, estruturamos um grande planejamento, contamos muito com o apoio da nossa consultora de inclusão, a Luísa de Paula. Ela está conosco há 3 anos e faz um trabalho espetacular. Luísa, muita gratidão. E a Luísa nos ajudou com um suporte técnico muito forte a estruturar esse grande plano para acompanharmos M nesses 30 dias e recebermos ele no seu retorno. Foi montada uma equipe multidisciplinar. Essa equipe ela era composta da nossa equipe de saúde. A equipe de saúde é bastante atuante no processo de inclusão, tanto na área agrícola como na área industrial, e foi fundamental nesse case. Muito atuante, muito próxima. A nossa técnica de enfermagem, e ainda mantém, vocês vão ver que nós até hoje temos uma agenda com M. Então, a equipe de saúde, a equipe do DHO, o RH e a liderança. Chamamos a liderança mais assustada, mais temerosa, mas a liderança próxima, a supervisão, a coordenação, todos queriam e todos toparam olhar juntos, de forma integrada, e trabalhar para, por esse período, articular família, instituição e, no seu retorno, preparar uma rede de recepção para o M. Durante o mês em que ele ficou internado, a gente se organizou para fazer as visitas domiciliares junto à família. A Luciane fala disso, então nós tínhamos a nossa técnica de enfermagem, a nossa pessoa do RH, junto com a Luísa, indo à família para ter um entendimento, fazer um acompanhamento daquele ambiente, entender aquela história, aquele funcionamento, passar orientações para a esposa, né, de como fazer a interlocução com a empresa, né,
A partir de agora, nós tínhamos um novo cenário, um novo desafio. Como a gente contaria com esse suporte dentro da casa de M, que era a esposa, queria muito e nos ajudou e tem nos ajudado muito. Então, estruturamos uma rotina com a família e também uma aproximação com a instituição onde M foi internado. Nós visitamos essa instituição, nós construímos uma agenda bastante próxima com a psiquiatra, né? Já antes desse período de internação, o nosso médico solicitou um encaminhamento psiquiátrico, então a nossa equipe de saúde estabeleceu um diálogo bastante próximo com a psiquiatra de M, e por esse mês nós fizemos um acompanhamento grande também envolvendo a liderança. A liderança estava afim, né, vamos dizer. A liderança, a gente precisava entender o quão estava aberta e o quão queria receber e se repensar. Pensar nos banquinhos, né? A gente fala os banquinhos, que são aí, ó, as várias formas de acessibilidade para ele, né? A liderança foi um grupo muito importante dessa rede, nós conversamos bastante, porque a liderança tinha um papel importante de nos ajudar no retorno de M. Ele sempre foi avaliado como uma pessoa muito comprometida, um dos melhores da área. Nós não queríamos perdê-lo, mas nós queríamos também que ele permanecesse bem com a gente. E junto com a liderança, nós construímos a figura do padrinho, que se tornou alguém de referência para ficar ao lado de M no dia a dia. Alguém que orienta, que acompanha, que ele se sente seguro, que ele tem proximidade. Então, essa foi a primeira novidade que M recebeu ao retornar, um padrinho, alguém de referência. Nós também repensamos o turno de trabalho de M. Qual o melhor horário, qual o efeito, as interações da medicação, os horários em que tomar, os melhores horários de trabalho, remanejamos para o turno mais próximo das áreas de saúde, de RH, e ele retornou. Ele conosco está, ele sempre foi muito comprometido, um destaque na área, e assim ele permanece. Feliz, produtivo, trabalhando na Citrosuco, no que ele gosta de fazer, e fazendo hoje academia com seu filho. Esse case, ele nos ajudou muito na nossa evolução nos caminhos da inclusão. Porque ele nos propôs vencer barreiras, medos, mas o grande aprendizado é que o quão nosso papel é transformador, o quão nós podemos transformar através do trabalho a vida das pessoas e a sociedade onde a gente atua. Então, essa é a nossa contribuição da Citrosuco para essa noite. Muito obrigada. Obrigada, Renata.
Bom, pessoal, infelizmente a gente está com um tempo bem curto e para abrir para as perguntas, nós vamos ter que, infelizmente, fazer uma pergunta só para cada palestrante, tá? Bom, mas eu tenho um recado muito importante aqui, espera um pouquinho. Eu tenho um recado muito importante também, que os palestrantes vão fazer as suas considerações finais. Eu acho que seria interessante a gente já fazer essas considerações finais. Então, vou pedir para o Gabriel, doutor Gabriel, por favor, 30 segundos, né? Cada participante tem 30 segundos para fazer suas considerações finais, tá? E aí eu falo o recadinho que eu tenho para falar, tá bom? Acho que a consideração final que eu gostaria de fazer, juntando a fala de todos nós, é de que, independente do transtorno mental que a gente está falando, independente da função que a pessoa desenvolva, seja numa grande empresa, seja numa pequena empresa, nenhuma doença, nenhum transtorno, nenhuma condição médica, ela é limitante, ela vai ser impeditiva de uma vida com alguma funcionalidade. Não importa se a gente está falando de unha encravada, HIV, esquizofrenia ou qualquer outra doença, a vida, a sociedade, o governo, as empresas, elas devem, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista ético, proporcionar uma capacidade para que essa pessoa viva e tenha função social. A função social, ela é sempre o bem maior que a gente tem que buscar. E é possível, independente de qualquer tipo de doença. Doutor Cal, por favor. Eu devo dizer que eu gostei muito de estar aqui hoje, aprendi bastante e particularmente a última fala da Renata mostra o quão desafiador, não é uma questão simples a gente fazer essa inclusão, mas o quão gratificante é e, na minha sincera opinião, quão bom é para a empresa em todos os sentidos, inclusive no atingimento dos seus objetivos, né, no cumprimento das suas metas econômicas, investir na diversidade. O grande pano de fundo desse processo de inclusão da pessoa com deficiência é o da diversidade, que deve ser entendida não apenas como um valor a ser aceito, mas como um valor positivo. A sociedade, quanto mais diversa, mais rica ela é. E a empresa que não conseguir trazer para dentro dos seus quadros, dentro da sua dinâmica de funcionamento, essa rica diversidade social, na minha opinião, acabará por perder o bonde da história. Portanto, incluir é uma obrigação legal, mas mais do que isso, eu acho que é investir na melhoria das relações de trabalho, na melhoria da possibilidade da empresa atingir os seus objetivos. Muito obrigado. Obrigada e parabéns a todos. Obrigada e parabéns a todos. O que eu quero só deixar realmente nesses meus pouco tempo que me resta é realmente que eu acredito muito que a empresa toda e qualquer empresa, seja grande, pequena ou de médio porte, cada vez mais é importante que ela olhe para a saúde mental como uma fonte, né, como um recurso para quem as pessoas, todas elas, saudáveis emocionalmente, elas produzem mais e isso é comprovável, né? Então, é importante que a empresa que estiver olhando para a saúde mental, principalmente no momento que nós vivemos e cada vez mais a saúde mental, ela é importante de ser trabalhada, é uma empresa que vai crescer. Né? Cresce a empresa, cresce o trabalhador, e que bom, né, essa experiência da Citrosuco, que bom saber que existem empresas assim tão responsáveis, tão preocupadas mesmo em poder cuidar daquele que tanto colaborou antes de adoecer.
né, e cuidar de todos. E então acredito que nós precisamos olhar com a saúde, olhar para a saúde mental fora de estigmas, fora de discriminação, entendendo que todos nós precisamos de saúde mental sempre. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Lu. Renata? Laura, eu acho que é isso. Para Citrosuco, o desafio da inclusão, da diversidade, vai muito além da questão da cota. A cota que seja, né, o fim de tudo isso, mas todos aqui falaram, a gente tem crescido e cresce como empresa através dessa experiência. O quão esse case traz, o quão a gente precisou se desafiar, o quanto nós crescemos, o quanto nós trabalhamos de forma integrada, isso tudo é um pouco não, eu diria que é a nossa cultura que fala de integração, de reconhecimento, de desafiar, de antecipar. Então, o quanto a gente vivencia isso através da inclusão, trabalhando diversidade, e acho que essa contribuição, não parar na primeira barreira, na primeira dificuldade, elas moram dentro da gente e seguir. Tem muitos desafios, mas nada que a gente não possa fazer uma construção com outro final, nada. Muito bem, obrigada, agradeço a todos os palestrantes. Agora eu vou dar um recadinho. Nós estamos chegando no final, né, do nosso evento, mas eu queria informar que o nosso evento está sendo gravado e que em breve será disponibilizado para todos com legenda, tá? Para todos os interessados, tá? Nós faremos agora, pessoal, um sorteio do mapeamento, na verdade, no final das perguntas, nós vamos fazer um sorteio do mapeamento da saúde mental, né? Esse mapeamento faz parte do projeto Cuidadosamente. Esse projeto, ele foi idealizado lá, pelas psicólogas do Instituto Rumo Inclusão. Na verdade, ele foi pensando, né, na saúde mental das pessoas após a pandemia, que a gente pensou nesse projeto, né? Ele consiste, na verdade, a gente avaliar um pouquinho o nível de estresse, de ansiedade, depressão que o indivíduo está, né? A gente agora está tendo que voltar a algumas atividades e tudo mais, e aí? Como é que a gente está voltando, né, para esse mundo novamente, né? Como é que está a nossa saúde mental? Então, nós fazemos através de uma entrevista e teste psicológico, né, esse mapeamento, tá? E depois, quem for sorteado vai receber, né, esse nosso contato e também vai receber o relatório contendo aí todo o resultado dos testes e as orientações a respeito do que fazer, tá bom? Tudo isso vai ser de forma online e com as condições, todas as condições de acessibilidade, tá bom? Só que é só no final. Agora, eu vou fazer as perguntas, né, finalmente. Bom, a primeira pergunta é para o Gabriel. Gabriel, em que momento do tratamento a pessoa com transtorno mental pode ser encaminhada para o mercado de trabalho? Ou seja, quando que a pessoa é considerada estabilizada, né? Em que momento o psiquiatra pode liberar a pessoa para o trabalho? Essa pergunta ela depende muito de qual é o transtorno que a gente está analisando, né? Qual é o diagnóstico principal da pessoa. Se a gente pensa nos transtornos de humor, naquele funcionamento neurótico que eu falei, né? Vamos pegar aí um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. Isso é muito mais cedo.
até possivelmente dentro de alguma sintomatologia, principalmente quando existe a postura evitativa da pessoa, que é de se isolar, de evitar contato, né, que a gente sabe que é um sintoma, e às vezes o fato da pessoa retornar ao trabalho, isso é positivo. Lógico que às vezes a gente tem que forçar um pouquinho. Então, um quadro depressivo que a pessoa está se isolando, é terapêutico, ela voltar ao trabalho. O trabalho pode ser um momento de reforçar uma proposta terapêutica, por exemplo, da medicação. Em quadros mais graves, mais crônicos, quando a gente fala então de um transtorno psicótico, um bipolar de longa data, uma depressão recorrente, alguma coisa do gênero, a gente precisa de alguns critérios, né? Então, talvez a primeira coisa e mais importante é uma boa aderência medicamentosa. A empresa, o local de trabalho tem que conhecer, né, esse tratamento, e aí mora um grande problema, que as pessoas têm um preconceito de falar, né, por medo de serem demitidas, né, e terem prejuízos no trabalho. Mas, no caso dos sintomas psicóticos, o mais importante é que a pessoa esteja com uma funcionalidade basal um pouco melhor. E aí, talvez seja importante que a gente faça uma diferença. Não é necessário que a pessoa não tenha nenhum tipo de delírio. A pessoa pode retornar ao trabalho com sintomas residuais, mesmo porque, dependendo do caso que a gente está pensando, se for uma esquizofrenia, sintomas residuais delirantes às vezes são impossíveis de serem retirados. Então, a pessoa tem um núcleo delirante encistado, né, que a gente fala, mas que ela consegue viver apesar daquilo, né? Então, às vezes, a pessoa tem um sintoma alucinatório, ouve vozes. Às vezes, a gente não consegue nunca tirar a alucinação auditiva de ouvir vozes. Diminui, parece um cochicho, mas ela continua ouvindo vozes. Isso não é um fator limitante. Então, a gente tendo um bom controle, uma boa aderência, talvez a boa aderência medicamentosa ao tratamento, à terapia, seja o principal critério para essa pessoa poder retornar ao trabalho. Obrigada, Gabriel. Doutor Cal, a pergunta é a seguinte: toda pessoa com transtorno mental pode ser caracterizada, ou seja, ela pode entrar pela lei de cotas? Não da mesma maneira que nem toda pessoa com uma deficiência física, auditiva, visual pode entrar. Há que se considerar se ela pode ser enquadrada naquela condição que eu comentei aqui já, e outros colegas dessa conversa também o fizeram, numa situação em que, com o seu impedimento e as barreiras, ela se encontra numa situação de desigualdade quando busca a sua inserção no mercado de trabalho. Isso tem que ser caracterizado por um laudo. Eu aproveito para dizer, ou para reafirmar, que o laudo pode ser feito, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, a avaliação biopsicossocial deve ser feita por equipes multiprofissionais e interdisciplinares. Nós aceitamos laudos feitos, ainda que por um único profissional, até que a gente tenha melhor definida essa questão. São tantos assuntos, mas nós temos em discussão o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que é um instrumento muito importante, que a gente torce e acho que temos que pressionar para que seja logo aprovado, porque ele facilitará muito esta avaliação. Mas, em resumo, o laudo tem que levar em consideração esses aspectos psicossociais, podendo ser feito por qualquer profissional com afinidade com o tema. É claro que o diagnóstico clínico é prerrogativa do médico, mas o laudo vai para além desse diagnóstico clínico. Então, tem que caracterizar tudo isso de maneira que se considere a pessoa elegível para a cota. Foi até bom o senhor falar, porque também tinha uma pergunta dessa: quais eram os profissionais que poderiam fazer a avaliação? O senhor já respondeu duas em uma. A próxima pergunta é para a Luciene Redondo.
Quais são os profissionais necessários para que a inclusão da pessoa com transtorno mental realmente seja realizada com sucesso? Bom, eu acredito que principalmente profissionais de saúde mental, né, especializados em saúde mental. Nós sabemos que nem todas as empresas têm a disponibilidade aí nos seus recursos humanos ou até mesmo dentro da medicina do trabalho, de ter, por exemplo, um psiquiatra, de ter um médico do trabalho com afinidade à área de saúde mental também, especializado na área de saúde mental, ou então de ter ali na empresa psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional. Então, esses profissionais que eu citei, acredito que são os principais, porque são os profissionais que vão oferecer o suporte psicossocial, que é o que eu falei que é tão importante sobre o como fazer a inclusão, de como manter a inclusão após a contratação. Mas, ainda que a empresa não tenha a disponibilidade local desse recurso, esse recurso ele existe na rede. Né? Por isso que é importante que esse suporte ele seja compartilhado, exista essa parceria da rede. A própria política de saúde mental já prevê os atendimentos em rede em todo o território nacional, seja nos centros de atenção psicossocial, seja através das unidades básicas de saúde, dos ambulatórios especializados também na área de saúde mental, parcerias com faculdade. Então, os profissionais necessários para que esse suporte aconteça, acredito que principalmente a parte clínica, né, que seria o psiquiatra ou a psiquiatra, que vai poder checar sempre e acompanhar a manutenção dessa medicação, desses sintomas dessa pessoa, como também aqueles outros que vão tratar não apenas os sintomas, mas vão tratar principalmente a funcionalidade, a cognição social, a relação que essa pessoa estabelece no seu meio, principalmente aí a psicólogos, a terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Tendo pelo menos 2 destes, seja internamente na empresa, seja na rede sendo oferecida, seja pelo SUS ou rede privada, isso e um acompanhamento contínuo, isso pode, com certeza, ser o que vai caracterizar aí um sucesso dessa inclusão, né? Para que essa inclusão, de fato, seja sustentada e possa acontecer de forma produtiva. É isso. Obrigada. Renata, a pergunta é o seguinte. No caso da Citrosuco, o retorno do M, né, ao trabalho só foi possível, acredito eu, por se tratar de uma empresa de grande porte e que possui recursos para tanto, correto? E no caso das pequenas empresas, que não possuem tantos recursos, você acha que isso seria possível? Os métodos seriam os mesmos? Eu acho que sim, e na verdade, tudo que foi feito, que foi principalmente articular essa rede que é composta da conexão com a família, a conexão com a instituição, isso é independente de ter ou não um grande recurso, né? Eu acho que isso é mais o quão a empresa se movimenta e se orienta para fazer esse tipo de contato, né? Nós temos outros casos de transtorno mental, intelectual, enfim, e a APA e o CAPS tá sempre lá dentro, ou nós estamos lá, né? Essa construção é muito conjunta. E aí eu acho que independe do porte e do recurso da empresa. Mas a gente sempre está mesmo orientado a fazer as parcerias, a construir a rede, né? A fazer a articulação, a envolver a família quando necessário, a envolver, nós temos uma parceira que é uma terapeuta ocupacional muito interessante, a gente acompanha 2 profissionais também, um mental e um intelectual com ela. Acho que o segredo é esse, e aí independe do tamanho da empresa e do recurso que você tem.
porque nós também não temos recurso dedicado exclusivamente para isso, né? Mas eu acho que é fazer essa costura com a instituição, com a família, fazer as parcerias, o trabalho em rede, esse é o segredo. E sim, acho que os métodos são os mesmos e funcionam. Rede é tudo, né? Tudo. Bom, infelizmente, vamos ter que encerrar as perguntas, né? E agora nós vamos partir para o sorteio do Cuidadosamente. Vou pedir para todos os palestrantes deixarem aí as câmeras ligadas para a gente poder curtir aí quem vai ser o ganhador desse grande produto que a gente tem aqui, ó. Nós estamos fazendo o sorteio pela sortear.net. Nós vamos sortear 2 nomes. Todos os inscritos que estão inscritos estão aqui nessa lista, né? Ó, o pessoal aí está passando, o pessoal está passando aí, né? E vamos lá, sorteando 1, 2 e... Resultado: Késia Silva Castro e Milena Maria Arantes. Aê! Parabéns, queridos! Nós vamos entrar em contato, tá? Nós temos os e-mails de vocês e aí a gente entra em contato. Bom, estamos finalizando. Queria agradecer imensamente, assim, para mim é um prazer, né, mediar essa grande mesa aqui, que essa grande conversa, e para mim sempre é um grande aprendizado, né, estar aqui com pessoas tão importantes, tão bacanas, e que estão aí à frente dessa causa, né. Eu também trabalho com a inclusão de pessoas com transtorno mental no mercado de trabalho, e sei quanto é importante a gente falar bastante sobre isso e desestigmatizar, né, as doenças mentais. Bom, queria agradecer ao Dr. Gabriel, Dr. Cal, a Luciene, a Renata pelos conteúdos. Agora, o Instituto Rumo Inclusão também agradece todo mundo. Eu preciso também falar, por último, só um minutinho que eu me perdi aqui, só para a gente finalizar direitinho. Eu preciso falar que as perguntas serão encaminhadas, tá? Para os participantes, e eles vão responder essas perguntas, tá? Nós temos todas as informações aqui gravadas, tudo bonitinho, nós temos os acessos, e aí a gente encaminha para eles e eles respondem para vocês, tá bom? Eu já falei que esse evento vai estar gravado, né? E ele vai ser disponibilizado nas redes daqui uns 10, 15 dias para que a gente possa colocar as legendas, ok? Novamente, muito obrigada. E é isso, pessoal. Nos vemos. Até a próxima. Obrigada, boa noite a todos. Tchau, gente.